Antigo Clube Martins, agora sob nova direção. Rua do Urucuia, Distrito do Bezerra. Reservas e informações 619-9987-2929 ou 619-9641-1026. A Lance FM, a queridinha de Formosa, está ao vivo 24 horas em todas as mídias sociais. Nos acompanhe pelo Facebook, @Lance FM Goiás. Pois bem, estamos de volta aqui na Rede Lance, são 8h36. Divininho, Maurício, ouvinte Lance, nós convidamos o advogado Fábio Marques, que é criminalista e, por sinal, um dos melhores, com a sua equipe, seu escritório, para que viesse aqui e conversasse um pouco com o povo de Formosa. A cidade de Formosa abalada devido ao crime do final de semana. São vários os crimes que têm acontecido aqui. Eu tive a informação que aqui em Formosa, nesse final de semana, uma filha matou o pai a facadas, enfim. E aí entra os imbrólios jurídicos e até a gente aqui, para não cometer excesso, com a orientação de um profissional, é totalmente diferente, né? Vez ou outra a gente está conversando alguma coisa, o advogado Fábio Marques manda uma mensagem, pede para falar de outra forma, porque nós aqui temos CNPJ, temos uma concessão da Anatel, e nós convidamos o advogado criminalista Fábio Marques, doutor Fábio Marques, para que viesse aqui para conversasse um pouco com a sociedade formosense para saber o que se pode no âmbito jurídico. Então, advogado, muito obrigado, senhor, por mais uma vez atenderem o nosso convite. Bom dia, Fábio JR, bom dia, professor Maurício, bom dia, Divino Ramos, e bom dia, o povo formosense. Doutor Fábio Marques, além de advogado, também é professor de Direito e vem nos ajudar aqui nessa manhã. Doutor Fábio Marques, Formosa presenciou e Formosa está vendo o vídeo do assassinato brutal. A família, claro, é impactada, é uma tragédia. No âmbito jurídico, gostaria que o senhor fosse pontuando, destacando aqui, o que a gente espera agora de uma promotoria, de um judiciário, das forças policiais, mediante uma tragédia como essa acontecida no final de semana em Formosa. Pois bem, Fábio JR, primeiramente eu quero destacar, a meus pesos na família do Wilson, porque isso aqui, na minha visão, foi uma tragédia, bem complicado. Mas o que a gente tem que, nessa situação trágica, eu quero ser muito tranquilo e vou tomar bastante cuidado do que eu vou falar aqui, até mesmo que a família sofre. E o sofrimento não é só da família, e sim da sociedade. O que o povo tem que esperar disso aí? Primeiramente, eu devo destacar o seguinte: quando se fala em lei é um conjunto de princípios e normas, que é a manifestação do Poder Legislativo. Não, gente, a gente tem que pensar o seguinte: que lei, para o ser humano, para nós, é um pedaço de ferro em desuso. Fala assim, como assim? Olha só, se você pegar um ferro e saber trabalhar ele vira uma arma. E a questão daquela praça, Nericopo, uma praça que antigamente era sucateada e ficou belíssima e aconteceu uma tragédia, precisa de providência. O que seria essa providência? Antigamente, antes de ter aquela questão da jurisdição, tinha autotutela, ou seja, a lei do mais forte. Foi o que aconteceu. Ali, a vítima foi tentar resolver de uma forma, tentar conversar, e a outra pessoa estava armada. E a arma, eu sou militar desde os 19 anos, ela tem um intuito: matar. A arma não foi feita para esporte, utilizam como esporte, mas a direção da arma é matar. E quando uma pessoa que não está preparada tem um objeto de matar na sua mão, acontece uma tragédia. Então, o que se espera hoje? Primeiramente, que nós temos um delegado de polícia, a polícia PM, polícia ostensiva, a polícia civil, aquela questão, na verdade, repressiva, Ministério Público e a mídia. Eu falo até a mídia e os juízes. Por quê? Quando você se depara numa situação daquela, todo final de semana eu não consigo dormir. Não consigo dormir.
Ligo para a Polícia Militar. Ó, o senhor tem que representar. O que tem que fazer? Ir para o Ministério Público. Fazer uma notificação ao Ministério Público. Pedir providência. Nós temos os melhores promotores de justiça. Não é puxação de saco. Um ofício chegando na mão do Dr. Ramiro, do Dr. Douglas, do Dr. Lucas e do Dr. João Paulo, se chegar um ofício pedindo providência, eles vão tomar providência. Então, infelizmente, eu estou aqui, a pedido da Lance FM, do Fábio JR, orientar. Pessoal, se você tem um problema, utiliza a lei como uma arma e não vai tentar resolver sozinho, porque, infelizmente, a tragédia é clara. Maurício Marques Figueiredo, 8h42, a sua pergunta. Seja bem-vindo, doutor Fábio Marques. Com relação à família, o que a família, depois de uma tragédia dessa, o poder público, ele tem alguma responsabilidade? O que ele tem de amparo à família? Ou a lei não prevê nada em relação a um crime tão brutal como esse que aconteceu na nossa cidade? Primeiramente, professor Maurício, foi aberto um inquérito policial. Doutor Danilo, extremamente competente. O que é inquérito policial? Inquérito policial nada mais é que o fio tem autoria e materialidade. Vai querer providência, ou seja, houve um homicídio? Houve. Então, fazer esse inquérito policial, ter um indiciamento, se vocês olharem nas imagens, são várias pessoas ali e cada um vai responder pelo seu ato. Um omissão de socorro, outro pode responder por autoria do homicídio e, na verdade, eu vejo ali, naquela situação, um homicídio qualificado, né, por motivo torpe, ou até mesmo com defesa impossibilidade que dificulta a defesa da vítima. Então, assim, ali a família, primeira coisa que vai clamar é o quê? Justiça, que a pessoa paga por que fez. Divino Ramos, 8h43, a sua pergunta ao advogado criminalista Fábio Marques. Doutor Fábio Marques, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Me perdoe que eu fiquei assim, um pouco fora aqui do tema, mas eu consegui entender, captar mais ou menos aí. Eu gostaria de saber, quando o senhor cita aí essa questão, né, do que pode ser imputado nesses outros pessoas, como coautoria do crime ou mesmo omissão de socorro, a pena, é claro que ela é diferenciada para o autor, né? Qual seria a pena que poderia ser aplicado nesses casos aí? Porque acontece nessa situação, Divino Ramos, ali, como é um crime grave, né? A pena de homicídio pode chegar até 40 anos, tem a sua qualificadora, e tem também a questão da omissão de socorro, que supostamente pode acontecer. Mas em questão da pena, de qual crime ser imputado, aí é o doutor Danilo, eu não posso entrar no mérito do delegado, porque foge um pouco da minha função aqui. 8h44, doutor Fábio Marques, nós temos visto também o lado do trabalhador, dos fiscais, que eram seus colegas. Ontem nós temos uma linha de investigação que não está descartada pelas forças policiais, pela Polícia Civil, que seria uma vingança, haja visto que o Wilson era fiscal, fez algumas notificações de algumas empresas ligadas aí ao autor e ele estaria se vingando, já tinha aquela raiva do coração. O que se pode fazer no âmbito jurídico? Qual é o amparo que os demais fiscais da Secretaria de Obras, Código de Postura, Vigilância Sanitária, Núcleo de Vigilância Epidemiológica, os agentes de proteção de endemias, o que eles podem procurar um amparo jurídico? Eu vejo nesse posicionamento de vingança, ainda eu acho muito precário. E até muito perigoso, né? Foi vingança, não foi? Essa situação, não tem como, sem ouvir, na verdade, o autor, qual o motivo que ele fez isso. Então, assim, porque o que mostra nos vídeos, inicialmente, não há justificativa nenhuma, igual você está falando reiteradamente aqui na rádio, né? Atirou uma vez, ali era legítima defesa, depois execução. Então, assim, essa questão da vingança, eu poder falar que foi uma retaliação para oprimir os próprios fiscais, o juiz de valor, na minha síntese aqui ainda, eu acho muito prematuro dar qualquer
posicionamento. 8 horas e 46 minutos. Marques de Figueiredo, e a sua pergunta? Doutor, em relação à questão da prisão, já foi identificado, já a polícia está atrás dele. Nesse momento, se ocorrer a prisão, não é mais flagrante? Como é que funciona a partir de agora? A questão do momento em que ele for preso, ele pode não ser mais preso em flagrante, porque já foi decorrido o prazo. Qual é o prazo para o flagrante? Explica isso um pouquinho para a gente. O que entende? Que o flagrante, inicialmente é 24 horas. Mas o que acontece? Tem um estudo chamado, no artigo 312, prisão preventiva. O delegado de polícia, ele pode representar, com pedido baseado no artigo 312, a ordem pública, até mesmo a conveniência da instituição criminal. O que é isso? A ordem pública é reiterar de novo, conveniência da instituição criminal atrapalhar as investigações, ameaçar testemunha, etc. e tal. O que o delegado de polícia faz? Com essa necessidade, ele representa, o Ministério Público dá seu parecer e o juiz entende ou não se é o caso do autor ficar preso ou não. Então, assim, pelo que eu conheço, o delegado de polícia, pode ser que ele realmente represente o pedido da prisão preventiva para realmente esse autor ter cerceado sua liberdade. 8 horas e 48, Divino Ramos, a sua pergunta ao advogado Fábio Marques. Fábio, essa questão da qualificação do crime, né, no entendimento do senhor, né, qual é o agravante que vem somar a pena? As qualificadoras, né? Na verdade, Divino Ramos, ali, você analisando friamente, né, ali ele atirou, né? Então, com um ânimos necândio, ou seja, vontade de matar, inicialmente, que foi vários tiros, e eu não sei o porquê. Isso aí é o papel da defesa, explicar quais foram os motivos, pegar a filmagem na íntegra, mas eu não estou aqui para isso, estou aqui para orientar. O que seria isso? Então, assim, se entender o Ministério Público, entender o delegado de polícia, inicialmente, que ele atirou por um motivo repugnante, a gente chama com uma qualificadora subjetiva, motivo torpe, aumenta a pena. Também, impossibilidade que dificulta a defesa da vítima, ele estava ali indefeso, também vai aumentar a pena. Mas isso aí eu vou deixar também para a doutora Cristiana, no Tribunal do Júri, caso o acusado for condenado. Maurício Marques Figueiredo, 8h49, a sua pergunta final. Doutor, a gente percebe, muitas das vezes, principalmente nos últimos tempos, uma série de benefícios, né, que no futebol a gente chama de beneficiar o infrator. Na justiça hoje você tem uma série de situações em que você é preso, aí tem audiência de custódia, aí tem os agravantes, né? Aí tem uma série de benefícios, aí você cumpre um terço da pena numa situação, tal, bons antecedentes e tal. Como é que funciona isso realmente? Quando é que a pessoa que cometeu um crime desse, o que ela pode sofrer diante do que a lei permite num caso como esse? Inicialmente, Maurício, todos, sem exceção de ninguém, são inocentes até o trânsito julgado de sentença condenatória. O autor, inicialmente, ele é inocente. Ali ainda ele não é culpado, ou seja, ele não transitou em julgado a sentença, o acordo, a decisão lá do segundo grau que fala assim, olha, realmente ele matou porque ele teve a intenção de matar. E chega lá ao final do processo, Maurício, o que vai o juiz verificar? Vai verificar os antecedentes. Esse rapaz, ele tinha já alguma reincidência com homicídio ou outros crimes e vai ser imputado. Exemplo,
Foi condenado ali a 50 anos. Aí a juíza vai poder francionar aquilo ali devido à personalidade na mesa do autor e fixa uma pena base ali de 30 anos, 25 anos. Isso vai depender muito do que vai ocorrer, né, no processo. E aí, com o tempo de pena, ele não vai ficar preso eternamente. Tem a regressão, que é isso. Sai do fechado, vai para o semiaberto, do semiaberto vai para o aberto, etc. Pois bem, Divino Ramos, a sua pergunta final, 8h51. Doutor, durante as investigações aí, caso venha a confirmar aí que o motivo seja mesmo vingança, com certeza isso vai refletir muito no trabalho da categoria de fiscais aqui da cidade, em todos os segmentos, né, acredito eu. Né? O que os fiscais, nesse caso, poderiam reivindicar que a lei vai permitir, né, no caso, um aquartelamento por parte deles, talvez, ou uma exigência de uma segurança mais efetiva nas ações? Como é que a lei vai lidar com isso, essa situação? Olha, o que acontece nessa situação? Eu chamo isso aí, o Divino Ramos, da teoria do copo d'água. O que é isso, a teoria do copo d'água? A teoria do copo d'água, você pega um copo e você vai enchendo. E aí, o que aconteceu nessa questão individual da vítima? Ele não aguentou. Ele já clamou, ele tentou de alguma forma resolver na boa, né? E aí, o que aconteceu? A gente está olhando assim com sentido de vingança, mas isso é muito temerário. Os fiscais, eles têm responsabilidade administrativa de fiscalizar, fazer o trabalho deles. Eu não vejo ali como uma retaliação, eu acho difícil demais, porque é subjetivo. A gente não sabe o que estava na cabeça do autor. A gente só tem aquela filmagem, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Eu vejo que os fiscais devem seguir fazendo o que eles acham correto, ou seja, agindo conforme o rigor da lei. Essa é a minha visão. E outra, esqueçam, isso aqui é uma orientação de um advogado, que não esqueçam disso, da lei do mais forte. Procurem o Ministério Público. Aproveitem que em Formosa nós temos os melhores promotores de justiça que tem no país. Isso eu falo de propriedade, porque eu estou lá todo dia trabalhando. Aqui, uma rádio Lance FM, uma rádio comunitária. Chega aqui no Fábio JR. Fábio JR, está acontecendo isso, que faz uma filmagem. O Fábio JR vai cobrar tanto que vai ser resolvido. Então eu vejo nessa questão dos fiscais, temerário falar que é vingança. É temerário também o fiscais falar, não, eu vou deixar de agir porque aconteceu um fato com o Wilson. Não, acho que o fiscal tem que levantar a cabeça, vestir a camisa e as providências vão ser tomadas. E o rigor da lei, entendo que vai ser cumprido. Doutor Fábio Marques, 8h54, deixa o senhor à vontade para as considerações finais. Lhe agradeço muito pela vinda, estada nessa manhã aqui com a gente aqui. O senhor é sempre muito bem-vindo, muito elegante, né? Tá com um menino novo, parabéns, né? Que Deus abençoe vocês. Fábio JR, eu agradeço, porque a função da Lance FM é orientar as pessoas mais carentes. Aqui é uma rádio comunitária, então sempre vou estar à disposição. E deixo bem claro, utilize a lei como uma arma, não como ferro desutilizado. Utilize a mídia para chegar às autoridades. Não fica aguentando, ou seja, a teoria do copo d'água. Uma hora vai dar problema. Infelizmente, eu estou aqui para orientar, para poder, na verdade, passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas que não têm. E procurem a imprensa, procurem o Ministério Público, procurem os delegados de polícia, porque aqui em Formosa a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Aqui não é mais uma cidade interiorana. Aqui, hoje, a gente está com 120, 140 mil habitantes. E resolver as coisas por si só é temerário, perigoso. E a Rádio Lance FM, o Judiciário, nós do Grupo Lance FM estamos prontos para poder apoiar a sociedade formosense. É isso aí. Muito obrigado. Maurício Marques de Figueiredo, professor, muito obrigado.
Pois é, Fábio, olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. É o arraial, o segundo arraial do Adventure Eco Park. A programação está imperdível e a comida danada de deliciosa. Venha e traga toda a sua família para se divertir. Quando? No próximo dia 24, das 16 às 23 horas. Deixe seu nome na lista através do telefone para reservas, que é o 619-9693-0229, e o valor é super promocional da entrada, apenas R$ 5,00 para as primeiras pessoas. As vagas são limitadas. Comes e bebes, ingressos adquiridos no local. O Arraial da Fazendinha está imperdível. Quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Alberto, lá da Pão de Mel, e um grande abraço a todos vocês. Pois bem, então, Divininho Ramos, obrigado e até amanhã, se Deus assim o permitir, meu querido. Primeiro, eu gostaria de parabenizar aí o doutor Fábio pela clareza, né, pela cautela nas palavras aí, pelas orientações, né, levadas aos nossos ouvintes. E aproveitar a oportunidade de falar da Lípia e da Pranayama, Fábio JR e ouvintes, né? A Lípia e a Pranayama, farmácia de manipulação que há 20 anos vem servindo Formosa e região. Tem lá um serviço de teleentrega com os números 3631-2889 e o 3631-7644. É só ligar lá que qualquer um dos atendentes vai atender e com certeza resolver o seu problema. Um grande abraço aí a todos, né? Espero poder estar aqui amanhã novamente, caso Deus permita, né? Um grande abraço a todos. Pois bem, muito obrigado você pela fantástica, extraordinária audiência com a Rede Lance. Se Deus assim o permitir, nós estaremos rente no batente amanhã. Tá chegando aqui agora no seu rádio o quadro Psicologando. A nossa querida Áudrea Jubé está trazendo aí para você o quadro Psicologando na manhã de hoje. Valeu, gente, muito obrigado. Agora, no programa Café com Notícias, o quadro Psicologando com a psicóloga Áudrea Jubé. Olá, família Lance FM, tudo bem com vocês? Nessa semana, estamos falando a respeito do transtorno do espectro autista. E os sintomas do autismo podem se manifestar desde a primeira infância, mas muitas vezes os sintomas possam ser sutis e difíceis de serem percebidos pela maioria das pessoas. Em bebês, uma possível manifestação do autismo é a dificuldade